Voltamos para a segunda parte do texto, onde eu dizia a língua do Espírito Santo. Hoje as pessoas leem esse livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 9, e diz: Ah, o Espírito Santo batizou com a língua dos anjos. Não, não foi a língua dos anjos. Ele deixa bem claro, o texto deixa bem claro. Batizou, o Espírito Santo desceu e cada um falava na sua própria língua. Não era a língua do Espírito Santo. Não era essa língua que eles falam nas igrejas como língua do Espírito Santo, que ninguém entende, que somente eles entendem, fala ali e somente edifica eles, fala como o apóstolo Paulo fala. Que se você falar na língua dos anjos e não ter tradução, é melhor que cala sua boca. Então é uma coisa sem noção, sem notória, que eles trazem para o dia de hoje. Mas o texto não diz isso. O texto fala que Jesus, o Espírito Santo desceu e batizou ali com o tempo de Pentecoste, com o momento de Pentecoste, que cada um falava na sua própria língua e o outro entendia. Ou seja, um judeu falava na língua dele, o árabe entendia. O árabe falava na sua própria língua, o romano entendia. O romano falava na sua própria língua, a etíope entendia. E assim fez uma simples tradução de uma língua para outra. Não foi um Espírito Santo que batizou com a língua dos anjos e palalá, e balahaus, e sericantas, tuandas, essas coisas não. Não momento. Ele batizou com a língua do Espírito, o Espírito Santo desceu naquele local e cada um falava na sua própria língua, conforme a outras pessoas entendiam, conforme a outras pessoas sabia. O romano falava em romano, o árabe entendia, o árabe falava em árabe, o judeu entendia, e assim vice-versa. Agora vamos voltar lá em Gênesis, no capítulo 11, versículo 5 ao 9, que diz para nós entender por que foram divididas as línguas. Porque no começo só existia uma língua, uma tradição, uma palavra, uma tradução, perdão. E foi dividido. Lá em Gênesis 11, se os irmãos quiserem abrir a Bíblia, fique à vontade. Gênesis 11, capítulo 5 ao 9, que diz assim: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo és um, e todos têm uma mesma língua. E isso é o que começa a fazer. E agora não haverás restrições para tudo o que eles intentarem a fazer. E eis que desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendas um a língua do outro. Assim o Senhor o espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessava e edificava a cidade. Por isso se chamou o seu nome, Babel. Porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Essas são as gerações de Sem.
era da idade de 100 anos e gerou Arfaxader 2 anos depois do dilúvio. E viveu 100 depois que gerou Arfaxader 500 anos e gerou filhos e filhas. Ou seja, somente vamos pegar só até o 9. Quando o mundo foi feito por Deus, na época de Adão e Eva, só existia uma língua. Todos falavam somente uma língua. E isso entendia. Mas devido ao pecado, a nação vinha a querer ser grande, melhor que Deus. Deus foi lá e queria extinguir essa criação que ele tinha criado, porque era da desobediência. Onde está aqui no texto aqui, ó. O novo tempo começou do nada. Conhecendo bem a Bíblia e o plano de Deus, percebeu-se que tudo tem um propósito para entender o Pentecoste. Temos de volta ao início da história. Após o pecado, surgiu uma rivalidade em 3 reinos de Deus e o de Satanás. Mas Deus falou que da descendência de Adão e Eva viria uma semente que golpearia a cabeça da serpente, Satanás. Os anos passaram e o reino de Satanás parecia estar dominado, tanto que o Senhor chegou a considerar resetar sua criação. Ou seja, Deus já estava tão satisfeito com a nação humana, com o pecado que vinha ao mundo, que ele pensou em resetar a sua nação. Foi quando ele pegou, achou um homem ímpio, que era Noé, fez Noé fazer uma arca, colocar seus animais, e ali somente sobrou a família de Noé e os animais, que não tinha pecado nenhum. O resto ele morreu todo no dilúvio. E ali nasce uma nova descendência, a descendência de Noé. O Noé, com a sua família, criou uma descendência, aonde veio uma língua, uma etnia. Mas começou o pecado outra vez naquele momento. Foi quando a descendência de Noé, brigando com os reinos, reinos contra reinos, nações contra nações, eles achando que era a única família, a única etnia, era a única família, começaram, os filhos de Noé, a descendência de Noé, começaram a pensar, pô, eu tenho poderes. Foi quando eles criam o quê? Eles fazem uma torre, que é considerada a Torre de Babel. Queria chegar até o céu para mostrar o seu poder, o seu nome, que eles eram capacitados para aquilo. Eles achou, eu sou o único, eu sou, vamos se diz hoje na língua de hoje, eu sou o bambambam, o cara da vez, a história, vou fazer meu nome explodir no sucesso, na lógica. E eles constroem, faz tijolos de barros, queima, e vai fazendo uma torre, para que chega lá no céu, dizendo eles, e eles mostram o teu poder, a tua grandeza,
desafiando o próprio Deus. E foi que Deus viu isso e falou assim, vou acabar com isso. Desceu do céu e jogou línguas, cada etnia falaria uma língua. Ou seja, somente uma nação, somente uma família falando em várias línguas. Aí eu até penso hoje, fulano vai e fala, me dê um tijolo em árabe, o outro quer? Um tijolo, para que eu coloque aqui? Aí ele, não te entendo, não estou entendendo em outra língua. Coloca o barro aqui, não entendo. Aí foi tendo contenda, aquela torre não se proliferou. Caiu, deixou de existir. Ou seja, porque é impossível em uma obra você falar para o seu servente, me traz a massa, e o seu servente for um árabe. Aí você fala em português, me traz uma massa, e ele quer? Uma massa? Não te entendo. O tijolo? Não, eu não entendo. E a língua, um falava uma língua, o outro não entendia, e foi o que deixou de existir. E Deus mostrou o seu verdadeiro poder. E dali para lá, cada etnia falava em uma língua, o árabe falava em árabe, o japonês, o chinês, e aí, até que chegou o tempo de Pentecoste, lá em Atos, onde a gente acabou de ler no começo. Ele começou onde eram as línguas divididas, onde vários falavam uma língua e ninguém entendia um ou outro, dentro daquele templo. O Espírito Santo desce de novo e fala, agora chegou a vez de eu unir essas línguas, para que eles entendam o Evangelho de Deus. Porque não teria como você falar em outra língua, pregar um Evangelho. Você sai daqui, você vai para os Estados Unidos, você não sabe falar em língua, você vai pregar o que lá? Você vai chegar lá e falar, Jesus, cura, salva, restaura? O inglês vai falar, o quê? What? What? É impossível. Você vai daqui para a China, você não fala chinês, você vai pregar o brasileiro para o chinês vai falar, não entendo. Não entendo na língua dele. E assim não teria como pregar o Evangelho. Jesus, em Atos, traz o tempo de Pentecoste numa festa da Páscoa. Une as línguas, une as nações, para que o Evangelho seja expandido, falando já em árabe, o romano entendeu. Falando em judeu, o romano entendeu. Ali ele se uniu à língua, que considerou chamado tempo de Pentecoste, uma festa chamada Páscoa. Não vamos estender muito para que o vídeo não fique grande, mas gostaria que os irmãos, os jovens, lessem a sua revista, que está bem específica, lesse também os textos relacionados e vai ter um entendimento do tempo de Pentecoste, da divisão das línguas e da união das línguas. Um símbolo extraordinário naquele momento. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai amado e querido, Deus Espírito Santo, Pai, obrigado por tudo, meu Deus, porque a cada dia o Senhor nos dá um descendimento da Tua palavra. Porque sabemos, meu Pai, que tudo o que o Senhor faz é para nosso agrado, para a Tua vontade, que a nossa seja resplandecida. Pai, obrigado por tudo. Pai, fala com os jovens, meu Pai, conforme o Senhor sabe, meu Deus, que eles necessitam de uma palavra. E ali eu te agradeço e que o Espírito Santo possa convencer o coração de todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Até breve, um grande abraço.